Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos ao Speed Drive. O meu nome é António. Se és novo aqui no canal, carrega no botão de subscrever, deixa o teu like neste vídeo e segue também nas redes sociais para estares a par de todas as novidades que fiquem aqui ao canal. Hoje estamos aqui com o Hugo e, como podem ver, temos aqui um carro que estou mesmo muito curioso para andar, que é um Tesla, um Model S 85, que, opá, nunca andei num carro destes, acho que nunca andei num elétrico totalmente, por isso estou muito curioso para ver isto. E dizem que isto aqui anda muito, por isso o Hugo também tem um canal do YouTube no qual vou deixar na descrição, mas já vamos falar sobre isso lá dentro. Agora vamos fazer andar aqui neste carro, estou muito curioso, bora lá. Bem, pessoal, estamos então aqui com o Hugo, que, para quem não conhece, ele tem um canal de YouTube que tem quantos subscritores neste momento? Não são muitos, ainda nem sequer 1000 tem, por isso okay. é muito curto. Digamos que a fazer reviews e análises foi algo recente, evidente. Ok. Pessoal, o primeiro link da descrição vai ser aqui o canal do Hugo, por isso passem por lá, subscrevam o canal dele, deixem o vosso like e também comentem lá, a dizer que vieram por parte aqui do meu canal, porque ajudar os outros não custa nada, uma leva a outra. O Hugo está-me a trazer conteúdo, está-me a trazer aqui uma máquina, desculpa lá, está-me a dizer uma máquina, pá, eu sempre tive muito curioso para andar num Tesla e sinceramente, opa, se quiseres calcar só um bocado para sentir agora, ei nada, que é isto, meu? Só um bocadinho, e depois se for tipo em gear, como em gear, neste caso é diferente, que é elétrico, os 40 aos 120 é isto. Que é isto? Pai, só começamos agora, já está assim. Ok. Pronto, passando então ao assunto aqui deste Tesla. Estamos a falar de um Model S 85. Precisamente. E, Hugo, explica-nos aqui o que é que isto... Pá, eu não percebo nada de elétricos. Explica aqui ao pessoal o que é que este carro é em concreto. Isto não é motor, não é cilindrada, isto é baterias, não é? Bem, isto é diferente. Eu também não sou assim muito expert naquilo que é os carros elétricos, na sua essência mecânica, ou seja, sei que podemos dizer que é a essência mecânica, mas consigo dizer, eles conseguem fazer obviamente uma estimativa de cabalagem, estamos a falar de um carro que tem muito próximos dos 400 cavalos e um binário bem acima dos 500 Newton. A grande diferença é que nos carros elétricos o torque é instantâneo, logo como não existe turbos, não é um carro atmosférico, não funciona de uma forma diferente. Temos sempre o binário disponível a qualquer momento. Basicamente, mal carregamos, o carro põe a potência toda no tapete, e isso faz toda a diferença, porque naquilo que é as acelerações é inacreditável. Aliás, podemos fazer mais um bocadinho, cá vai disto. Não acredito, cola-te ao banco. Já começas a rir também. Muito bom. E estamos a falar de um carro que, então, isto tem cerca de quase 400 cavalos, não é? Exatamente. E digamos ele que gera aos 100 mais ou menos... É mais ou menos 5 segundos. O que não é que seja um valor extraordinário. O que é mais extraordinário, sim, é a forma como tu consegues fazer o que eu digo, dos 40 aos 150 ou alguma coisa do género. E há o Tesla também o 100, não é? Existe o PCND que faz 2.6 do 0 ao 100. Portanto, é estonteante. 3 segundos de diferença, muito. Já conduzi. A forma de puxar é muito parecida, porque tens na mesma aquela brutalidade instantânea quando carregas no acelerador, mas ao mesmo tempo tem mais potência, obviamente. Estamos a falar de um carro que bate um GTR, um Ferrari topo de gama, nenhum carro que acaba por não ser assim tão caro quanto isso. Eu já tinha falado com o António sobre isso,
A questão de eu ser muito fã de carros a gasolina continua a ser. Há muita gente que acha que eu me vicio em carros elétricos, nem pensar. Continuo a ser muito fã de carros a gasolina. Agora tenho que admitir que para o dia-a-dia acaba por fazer algum sentido. E não sentimos a saudade da potência, porque de facto num carro destes... Que é isto, pô? Fogo! É cola sempre ao banco, não é hipótese. Sempre. Seja a velocidade que for, eu carrego e ele manda-te sempre para trás. Uma coisa muito fixe para mim, eu além de adorar a estética dos Teslas, parece que estamos num nível lá à frente, em termos de, parece que estamos num carro futurístico, estamos num carro com uma tecnologia incrível e, como vocês viram pelas filmagens e deixo para vocês verem, nós aqui dentro apenas temos como se fosse, é o tablier, não é? Tipo, como é que eu ia te explicar? O quadrante é... Como é que eu ia te explicar? Não tens quase nada, não é? Tens coisa do pisca ou... Só tens dois botões, que neste caso é o botão de abrir o porta-luvas e os 4 piscas. Temos um carro que quer ultrapassar, mas eu não quero que ele ultrapasse. Não vale a pena. Eu não quis. E temos um carro que tu, através do telemóvel, consegues fazer muitas coisas, como mostraste, desde pôr o carro a buzinar. Sim. Ligar as luzes para o carro a trabalhar, desbloquear as portas, abrir a mala, a bagageira neste caso. Consegues abrir o teto, inclusive para ventilar. Pôr o ar-condicionado a funcionar antes de chegares ao carro. Nesta altura no verão, por exemplo, dá muito jeito, sim, dá muito jeito, tu queres chegar ao carro e o carro está fresquinho, sais da praia, chegas lá, o carro está fresquinho, está top. E no inverno a mesma coisa, vais ao cinema quentinho, chegas ao carro, para o carro não está frio, fazes a mesma situação. O que a gente pode dizer aqui, para o pessoal ter uma ideia de autonomia deste carro? Temos de autonomia, o tempo de carga e a autonomia que ele consegue, também depende da condução, que eu sei, não é? Isso aí já posso falar do ponto de vista do utilizador, isto é, nós temos uma autonomia anunciada pela marca de cerca de 400 km. A questão é que isso depois depende muito do tipo de condução que tu fizeres, porque se tu, obviamente, carregares no acelerador, já sabemos que isto vai consumir mais um bocadinho, mas fácil fazes sempre 250 a 300 km. Se fores mais comedido, consegues chegar muito próximo dos 400 ou até mais, dependendo muito da tua utilização. A nível de carregamentos, posso dizer que podem carregar em casa numa tomada monofásica, mas que vos vai demorar fácil, do 0 aos 100%, uma espécie de 24 horas, não estou a exagerar, é mesmo muito tempo. Se for trifásico, portanto é 3 vezes menos, consegues carregar 0-100 em tipo 7, 8 horas dentro disso. A questão é que ninguém faz 400 km por dia, ou pouca gente. Sim, mas mesmo que fizesse, exatamente, mas mesmo que fizesse, bastava teres um trifásico em casa, que chegavas à noite, punhas a carregar o telemóvel e punhas a carregar o carro também, e no dia a seguir tinhas carga máxima. No entanto, de mencionar, e é uma coisa que eu gostava que tu depois visses, que a Tesla tem o Supercharger, que são uns postos de carregamento rápido, no qual em 20 minutos mais ou menos consegues ter 80% da carga. Okay? Em Portugal neste momento temos 3, Peso da Régua, não, temos 4, Peso da Régua, Fátima, Alcácer do Sal e acho que são só esses 3, até estou meio confundido, mas não interessa. Mas de qualquer forma o que eu te queria falar sobre é que nós marcámos uma viagem, por exemplo, Portugal a Paris, e ele vai-te dar os pontos todos exatos onde tu tens que carregar para chegar a Paris. Pois, que isto é uma coisa que também me deixa parvo, é o tamanho deste display aqui, deste ecrã. 17 polegadas. 17 polegadas, isto é enorme e tu tens muitas coisas que consegues fazer, tens tipo internet no carro? Tudo, tens internet onde podes aceder ao site da bola, do Google, o que tu queiras fazer. YouTube não consegues ver porque existe uma restrição, porque obviamente estás a conduzir automaticamente. Exatamente. Mas tens, por exemplo, o Google Maps gratuito para sempre, tens algo que é muito interessante, que é o Spotify Premium, que te é oferecido gratuito para sempre, o que é muito fixe, para poderes escolher a música que tu queres ouvir quando tu quiseres, a tua vibe ali na hora, quando te apetece. É um carro que ao mesmo tempo é um carro familiar, não é? Sim. Tens um carro bastante espaçoso. Muito espaçoso. Um carro bastante espaçoso, um carro, não consome, não consome. Apesar que muita gente tem uma ideia, e eu também próprio tenho essa ideia, agora até ia-te fazer essa pergunta. Força. Na realidade compensa teres um elétrico ao longo dos anos, porque se formos a ver uma bateria de um carro elétrico é muito cara, não é? Ora bem, isso é um tema um bocado tabu porque nós não sabemos. A realidade é que, como a marca oferece 8 anos de garantia das baterias e ainda não existem Teslas com 8 anos, logo não temos muito esse feedback. O que me apraz dizer sobre isso é que
falo por experiência, né? Do pessoal até do Tesla, do Clube Portugal, que eu faço parte, e daquilo que nós vamos vendo. Não existe muita queixa de baterias em relação a nada. Elas perdendo autonomia, eles substituem. Portanto, as baterias elas não acabam ou não avariam como um motor de combustão convencional. O que acontece, elas vão perdendo autonomia, como acontece nos telemóveis. Agora, são baterias muito grandes, portanto, é um processo demorado e que demora bastante tempo. Na tua opinião, aqui em Portugal, em termos de assistência, a Tesla está a avançar? Ainda não temos a assistência que poderemos vir a ter. É um bocado demorada, as peças demoram a chegar, muitas vezes tens de parar o carro se tiveres algum problema mais sério, e aí sim, na minha opinião, está a grande pecha, que são carros que não avariam muito, têm alguns problemas de software, porque obviamente isto é um computador sobre rodas, sim, entre aspas, é um bocado isso. E então faz com que seja a única coisa que eu possa apontar mais, é o facto da assistência ainda não ser tão boa como noutras marcas. Não é que nas outras marcas seja perfeito, mas na minha opinião na Tesla... Não está tão avançado neste existe caso. Um bocado de demora. O que é que mais podes dizer aqui, em termos de tecnologia, porque eu sinceramente, eu sei que os Teslas têm o Autopilot, mas neste caso... Por acaso este aqui não tem Autopilot, não vou falar sobre o Autopilot porque não tem. Toda a gente sabe o que é, portanto é um sistema autónomo de condução, no qual basicamente tiramos as mãos do volante, salvo seja, porque ele está sempre a pedir para pôr lá as mãos. Sim, sim. E ele vai sozinho, exatamente. Existe o Autopilot 1, existe o Autopilot agora o 2, que é o AP1 e o AP2, que tem uma evolução significativa, portanto o carro consegue fazer mais coisitas, não sei se já faz rotundas e tal, mas o pessoal diz que já faz algumas brincadeiras. Pronto, a nível tecnológico, para dizer que nós aqui controlamos tudo, se nós quiser abrir o teto, aqui escolhemos a percentagem, por exemplo, que queremos abrir, vamos abrir a 100%, ela basicamente faz isso. Mais coisas que fazemos aqui, a questão do ar... É tudo controlado através deste display. E é bastante intuitivo. Há muita gente que gosta muito de fazer aquela piada do e tal, se fosse um velhinho, entre aspas, ia ter muita dificuldade em mexer nisto. Pá, sinceramente, não acho que seja assim tão difícil. É intuitivo e mesmo aqui no próprio volante, tu tens opções que tu podes controlar ali. Por exemplo, se tu quiseres ligar o ar-condicionado, podes ligar ali e podes fazer mais uma série de situações. Pessoal, isto é um carro com uma tecnologia incrível. É muito à frente. Simplesmente muito à frente. A sensação que eu tenho é que quando saio deste carro e entro noutro carro, parece que andei 10 anos para trás no tempo. Não que os outros sejam maus, são muito bons, mas a nível tecnológico, a Tesla, na minha opinião, está um bocadinho à frente. Sim, na minha opinião também. Os Teslas, porque eu tenho visto, são carros que... A tecnologia está muito à frente dos outros. O Hugo vai acelerar aqui um pouco, só para vocês também para terem uma percepção pelo quadrante. Pá, que isto é... 40-120? Neste caso. Como é que isto é possível? Dá uma coisa aqui, mano. Show. 40-120? Neste caso. Como é que isto é possível? Dá uma coisa aqui, mano. Que carro fantástico, sinceramente. Eu adorava ter um carro destes, apesar de ser um elétrico, muita gente fala mal de elétrico, eu adorava ter um carro destes. É um carro com postura, é um carro de... Pá, eu não tenho noção da segurança do carro, é um carro bastante seguro. Sim. Digamos que é o carro mais seguro do mundo, porque é, segundo eles, incapotável, se é que esse termo existe. Sério? É, porque as baterias estão no chão, o carro pesa 2 toneladas, logo é muito difícil, eles dizem que é impossível virá-lo, uma questão de gravidade, não faço ideia, pá, eles dizem que sim. Eu acho que é um carro bastante seguro, não é perfeito para as curvas, como depois também podem ver no meu canal, ou como eu já falei com o António sobre isso, eu tenho outro tipo de carros desportivos, de facto, com comportamento em curvas interessantíssimos, diferentes, mas o conceito do carro também não é esse. Agora, posso dizer que a nível de acelerações, daquilo que é, volto a repetir, dos 40 a 120, 40 a 100, 50 a 130, não interessa, muitos carros super desportivos têm muita dificuldade em acompanhar este, que é, digamos que um mid-range, que é um carro intermédio, não é o Tesla mais forte, mas mesmo assim já tenho muita dificuldade em acompanhar isto. Portanto, a nível do prazer, da sensação de tu carregares e teres, chega e sobra, não precisas de mais. Mas a nível de condução, sim, comparando por exemplo, um Porsche, um R8, uma coisa assim do género, tem de facto algumas diferenças, o que é normal, é um carro comprido, é um carro familiar, por assim dizer. Uma das coisas que eu ia referir em relação aos carros elétricos, tu há bocado falaste, se valia a pena de facto ter um carro elétrico em Portugal. Depende muito da utilidade que tu vais dar. Nós sabemos que um Tesla é um carro ainda relativamente caro, mas por exemplo, para quem tem empresas que consegue deduzir IVA na grande parte deles, é muito interessante.
Tu podes comprar um Tesla que está à venda por 50 mil, se tiver IVA dedutível fica por 40 mil. E não tem tributação autónoma. Portanto, a nível de gastos para uma empresa, não tem nada a ver com o carro convencional. E para o mortal comum, para quem não tem empresa, seja o que for, também não paga IUC, tem estacionamento grátis em muitos sítios. Como nós sabemos, alguns parques em Portugal têm mesmo sítios onde podes carregar o carro gratuitamente. O que isso é interessante. Para já, que talvez futuramente isso vá mudar. Para já, exatamente. Mas digamos que uma tomada há em qualquer sítio. Exato. Portanto, em qualquer sítio se carrega o carro. Existe muito essa questão da ansiedade a ver com a autonomia de um carro. A questão é que nós podemos estar num sítio onde pode não haver nenhum posto de abastecimento, num raio bastante grande. E se o carro morrer? Mas uma tomada há sempre. E se o carro morrer? Bem, se o carro morrer, tens sempre o reboque. Ainda não há geradores. Para já, sim. Okay. Dizem que a Tesla vai fazer uma espécie de uma powerbank gigantesca, na qual tu consegues ter 25% de carga. Já dá para mais ou menos 100 km, portanto já ficas tranquilo. Pronto, é assim, claro que coisas negativas aqui, nós podemos falar obviamente sempre dessa questão de não termos qualquer posto de abastecimento para carregar em qualquer sítio, e a nível de condução há muita gente que fala na questão do barulho, e eu admito que sim, como amante de carros a gasolina puros, digamos atmosféricos, ou até turbinados, mas com algum certo zig a nível de barulho, aqui de facto o Tesla tem essa pecha. A questão é, eu gosto de ouvir barulho 2 ou 3% do tempo que estou a conduzir, que é quando estou a conduzir a fundo. Quando estou a andar na minha sim, paz, tranquilamente, sem fazer barulho. Nada melhor que o Spotify Premium, onde metes o que tu quiseres, quando tu queres e siga para frente. É verdade. Bem pessoal, então mais uma vez volto a referir aqui, o canal do Hugo vai estar na descrição, o teu carro de sonho. Se vocês querem ver máquinas, e não estamos a falar só daqui deste Tesla, estamos a falar de grandes máquinas, passem lá no canal dele, vou-vos deixar curiosos para verem lá no canal dele, e possivelmente também vem mais carros do que é o canal, para vos poder mostrar também, e sem dúvida subscrevam o canal dele, que ele começou recentemente isto, e já sabem que ajudar os outros não custa nada, e tem umas máquinas que eu cacei e vocês vão querer saber que vale muito a pena. Só uma coisinha, desculpa interromper tanto. Sem problema. Os carros que lá estão, obviamente, grande parte deles são para venda. Por isso, o pessoal, se de facto se entusiasmar, pode sempre entrar em contacto comigo, eu deixo sempre um contacto lá, por isso... Já sabem, Vejam pessoal, eu vou deixar também o Insta para vocês seguirem, passam pelo Insta também, que eles entram em contato contigo caso queiram também, não é? E pronto pessoal, por hoje foi aqui um Tesla que sem dúvida amei andar nisto, sem dúvida é uma experiência inesquecível, e é um carro, eu gostaria muito pessoalmente de o ter, à vontade, não gostava nada de ter um carro elétrico assim destes, porque é muito divertido. Já sabem pessoal, deixar o vosso like, seguir aqui o canal do Hugo, subscrever o canal, e por hoje foi isto, fiquem bem. Pessoal, só para terminar, antes de desligar, dizer que apertem o like no canal do António, porque eu prometo que vou trazer coisas muito boas para o canal dele. É isso, é isso. Obrigado. Um abraço. Até logo.